Olá, amiga ou amigo. É bom estar contigo novamente para estudarmos estas lições da Bíblia, lições que nos ajudam a compreender melhor o amor de Deus por cada ser humano, por ti e por mim. Eu convido-te a partilhar este pequeno resumo do nosso manual de estudos com os teus amigos, quer partilhando o link da Rádio Tranquilidade ou então do canal YouTube ou página Facebook 2 Minutos com Ele. Já agora, faz gosto no nosso canal YouTube ou na nossa página de Facebook, pois assim estarás ajudando outros a conhecerem estas boas novas da Palavra de Deus, como diz, que são para todo o povo. Chegamos à lição 7 do nosso guia de estudos, que tem como título A Aliança no Sinai. E o nosso tema geral é a promessa do restabelecimento da humanidade ao estado que tinha quando foi criada por Deus e colocada no Jardim do Éden. Esta semana avançamos cerca de 600 anos, desde o ponto em que ficámos a semana passada, quando Deus promete a Abraão que ele daria origem a uma grande nação. E vimos qual seria o objetivo dessa nação. Essa nação devia ter um papel muito importante em viver e mostrar a vontade de Deus aos povos vizinhos e mostrar-lhes o plano da salvação através do seu descendente, o Messias. Como referimos anteriormente, passados cerca de 200 anos dessa promessa, o neto de Abraão, Jacó, que tem o seu nome mudado para Israel, emigra para o Egito. Estabelece aí, primeiro a convite de Faraó, mas acabando anos mais tarde por ter a sua descendência escravizada pelos egípcios. 400 anos depois, Deus, através de Moisés, liberta os descendentes de Jacó e Israel do Egito para os levar para a terra de Canaã, terra que tinha prometido, portanto, que Deus tinha prometido a Abraão. Quando emigram para o Egito, Jacó e os seus filhos, noras, netos e empregados eram mais ou menos 150 pessoas. Gênesis, no capítulo 46 e no verso 27, diz que eram 70 pessoas do sexo masculino. Por isso podemos acrescentar outras tantas do sexo feminino. Ao serem libertos por Moisés, 400 anos depois, seriam aproximadamente 1 milhão. Êxodo, no capítulo 12, no verso 37, diz que eram 600 mil almas, sem contar mulheres e crianças. Tanto a libertação do Egito e a maneira como Deus o liberta e a viagem ao longo, portanto, para a terra de Canaã, são um milagre. O capítulo 19 e o verso 4 de Êxodo, que é o nosso texto base, diz: viram bem aquilo que eu fiz com os egípcios, como os trouxe junto de mim sobre asas de águia. Os 400 anos em que os descendentes de Jacó estiveram no Egito, quer pela influência dos seus vizinhos, quer pelo facto de terem sido escravizados, fez com que eles se afastassem da relação com o verdadeiro Deus e muitos acabassem por aceitar a religião politeísta egípcia. Para além da libertação física do cativeiro egípcio, Deus tem de operar neles uma libertação espiritual e moral. Ao longo dos 40 anos que dura a viagem do Egito até Canaã, são muitas as vezes em que se verifica a forte ligação que eles ainda tinham com o Egito. Deus, que os tinha escolhido para um papel especial junto da humanidade, tem também de fazer um trabalho muito especial junto deles. Aliás, como já tinha feito com Moisés durante os 40 anos que mediaram entre o seu chamado, entre a saída de Moisés para o deserto e o início deste trabalho de libertação do povo. É por isso que encontramos outros textos bíblicos semelhantes àquele que vimos atrás. Por exemplo, Deuteronômio no capítulo 32 e nos versos 10 e 11 dizem assim: foi encontrá-lo numa região deserta, numa terra árida, cheia de gritos selvagens. Rodeou de cuidados e instruiu, tratou como a menina dos seus olhos. E o verso 11 depois diz: como a águia vela pelos seus filhos, que estão no ninho, esvoaçando sobre eles e abrindo as asas para os recolher e transportar. Ainda em Deuteronômio, mas agora no capítulo 1 e no verso 29 e 30, diz assim: então eu respondi: não se assustem, nem tenham medo deles. O Senhor vosso Deus, que vai sempre à vossa frente, combate por vós
tal como o fez no Egito, e vós fostes disso testemunhas. Centenas de anos mais tarde, Oséias relembra este período da história de Israel, quando diz no seu livro, no capítulo 11, no verso 1, quando Israel era menino, eu o amei e desde o Egito chamei-o por filho. Quando nós olhamos para o relato do livro de Êxodo e olhamos para os capítulos 6 a 9 de Gênesis, vemos duas libertações, embora diferentes, mas ambas miraculosas, demonstrando o interesse de Deus na salvação da humanidade. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse, encontramos uma sucessão de milagres, uma sucessão de chamados, uma sucessão de advertências, todos eles com o intuito de mostrar à humanidade o plano da salvação, a promessa da salvação. A promessa que estamos a estudar durante estes 3 meses é exatamente isso, o plano da salvação para a humanidade, para mim e para ti. E como nós, elementos humanos, somos chamados por Deus para darmos a conhecer esse plano, essa promessa a toda a humanidade. Foi por isso que Jesus veio. Como ele próprio diz no capítulo 10 e no versículo 45, pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para resgate de muitos. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, reforça esta ideia. Ele diz no capítulo 6 e no verso 2. No capítulo 2 e no verso 6. Jesus Cristo, que é homem e deu a vida por todos, esta foi a mensagem que Deus revelou na altura própria. Tal como dissemos nas primeiras lições, Deus vai fazer agora, ali no deserto, no caminho entre o Egito e símbolo deste mundo de pecado e da escravidão, e a terra de Canaã, símbolo do lugar que Jesus foi preparar, Deus faz uma nova aliança. Esta aliança é em tudo semelhante àquelas que ele tinha feito com Noé antes e depois do dilúvio e daquelas que fez com Abraão, quando Abraão é chamado de Ur e reforçada depois 24 anos mais tarde. Este momento da aliança é marcante na história relatada no livro de Êxodo, especialmente durante o período em que o povo está estacionado no sopé do Monte Sinai. A proposta de aliança começa da seguinte forma, conforme relatado no capítulo 19, no verso 5 e no verso 5 de Êxodo. Portanto, se me obedecerem em tudo e forem fiéis à minha aliança, serão o meu povo preferido entre todos os povos, pois toda a terra me pertence. Perante esta proposta, o povo responde a Deus e a Moisés, conforme diz agora o verso 8. Todo o povo então respondeu, faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Depois de levar a resposta do povo a Deus, Deus, pelo seu próprio punho, redige as condições básicas dessa aliança expressas nos 10 mandamentos que são entregues a Moisés e depois nas outras leis que regulavam a sua vida enquanto cidadãos e especialmente nas leis referentes ao cerimonial do santuário que apontavam então mais diretamente para o plano da salvação. Posteriormente, conforme relata o capítulo 24 de Êxodo, o povo assina ou ratifica esta aliança. Os versos 3 e 4 do capítulo 24 mostram exatamente isso. Diz assim, Moisés transmitiu ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha dito e ordenado, e todo o povo respondeu numa só voz, faremos tudo o que o Senhor ordenou. E no versículo 4, Moisés escreveu então tudo o que o Senhor lhe tinha dito e no dia seguinte, de manhãzinha, levantou-se e edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 pedras em representação das 12 tribos de Israel. Esta aliança desempenha um papel vital no plano da salvação, pois nela Deus revela-se mais plenamente do que nas anteriores, especialmente ao estabelecer o ritual do santuário. Todo esse ritual do santuário mostrava uma libertação muito maior que a libertação da escravatura do Egito. Ele mostrava a completa libertação da escravatura do pecado e o modo como a mesma pode ser alcançada, ou seja,
através de Jesus. Infelizmente, este faremos tudo o que o Senhor nos ordenou não foi permanente. Como diz Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 9, nos versículos 31 e 32, ao contrário, os judeus que procuravam seguir uma lei de justiça não a conseguiram atingir. E depois no versículo 32, e porquê? Porque não foi por meio da fé, mas pelas obras que procuravam obtê-la. Assim tropeçaram na pedra que faz cair. E porquê? Como pergunta Paulo, porque não aceitaram o plano da salvação representado por Jesus ao vir. Acharam que conseguiam obter essa salvação unicamente mediante a obediência às leis, aos rituais, acabando por rejeitar completamente aquele que tinha feito a aliança com eles no Sinai. Embora Deus tenha dado abundante evidência do seu gracioso amor e cuidado através de uma extraordinária libertação da escravidão egípcia, Ele convidou aquela nação a uma aliança com Ele que mantivesse e promovesse as suas liberdades. Embora Israel respondesse afirmativamente, faltava-lhe uma fé verdadeira, motivada pelo amor. A sua história posterior indica que, na sua maior parte, eles não compreenderam a verdadeira natureza da aliança e corromperam-na ao transformá-la num sistema de salvação pelas obras. Nós não necessitamos de seguir o erro de Israel e ignorar esta maravilhosa graça que foi estendida a todos os pecadores. Podemos aprender com os seus erros e corrigir a nossa atitude. Esta aliança que Deus faz com Israel é uma aliança que Deus quer fazer comigo e contigo. Uma aliança que nos leve à salvação. Obrigado, querido Deus. Tu és um Deus de amor. Tu mostraste este amor ao longo de toda a história do povo de Israel. Tu mostraste este amor através das cartas, através das mensagens escritas pelos teus servos, através dos livros que constituem a Bíblia Sagrada, que chegou até nós com todos estes ensinos, com todas estas experiências. Obrigado, querido Deus. Ajuda esta amiga, ajuda este amigo, para que ele possa preparar-se também para um dia se encontrar contigo, fruto desta aliança que tu queres fazer com cada um de nós. Te agradecemos e pedimos isto no nome santo de Jesus. Amém. É sem dúvida nenhuma um prazer. A semana que vem nós iremos ver a nossa lição número 8 e que nos fala sobre a lei da aliança. Vai estudando a lição, vai vendo estes textos. Olha, quem sabe, para o manual de estudos e há muito mais textos lá para te ajudar a compreender isto. Estuda, porque é estudando a lição da Escola Sabatina que nós crescemos mais e mais. Que o Senhor te possa abençoar. E encontramos aqui novamente, quem sabe, para a semana que vem. Ou então, ainda durante esta semana, quando revires esta lição antes de chegar o sábado.